Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Maravilha. Mas Jesus, paz do Senhor. Aleluia. Porque Ele vive. Paz do Senhor, irmã Adélia. Paz do Senhor, irmã Ana Carla Andrade. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmã Sandra Helena. Deus abençoe. Sejam bem-vindos à nossa live. A nossa vida está na mão do Senhor que vive está. Glória a Deus. Aleluia. Cadê o povo de Deus? Tem crente aí, irmãos? Tem crente aí? Cadê os crentes? Glória. Cadê os crentes? Aleluia. Jesus vive. Vive e reina. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, né? Peço oração pela minha vida espiritual, peço oração pela minha saúde. Estaremos orando, irmã Ana Carla Andrade. Com certeza haverá resposta dos céus. Glória. Aleluia. Que bom poder estar aqui na nossa live. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele vive. Paz do Senhor, irmã Lenilda Cabral. Paz do Senhor, Nilson Santos. Paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Que maravilha. A minha vida, a sua vida, a nossa vida está nas mãos do nosso Jesus, que vivo está. Aleluia. Que bom, né, irmãos, estarmos aqui para realizarmos a nossa live. Compartilha a live aí, vai. Compartilha a nossa live, convide alguém. Glória a Deus. Como é que foi este dia para você? Como que você atravessou esse dia? Glória a Jesus. Sexta-feira, né? Acredito que tenha sido
uma semana de luta, uma semana de vitórias também, né? Mas nós chegamos aqui nesta sexta-feira para louvarmos e engrandecermos ao Senhor. Onde tem lutas, tem vitória. Amém? Eu quero ler aqui, antes de fazer essa primeira oração, um salmo que veio ao meu coração para abrir a minha live nessa sexta-feira, né? Glória ao nome do Senhor. É um salmo que tem o número 20, salmo que tem o número 20. Diz assim, presta atenção. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se o Senhor de todas as tuas ofertas e aceite o Senhor os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todos os teus desígnios. Nós nos alegraremos pela tua salvação e, em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós que estamos nessa live faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glória. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Você pode dizer amém? Irmãos, eu costumo dizer que a oração ela faz com que o crente consiga prosseguir na caminhada. A oração, como diziam os antigos, ela é a chave da vitória. A oração, ela faz com que os céus se abram. A oração faz com que haja um movimento no céu ao nosso respeito. E nós estamos aqui nessa oportunidade para somar com os homens de Deus que têm passado pelas mídias, né? E que têm orado pelo povo de Deus, que têm orado pelos líderes, pelas igrejas. E eu quero aqui estar nesta fileira também, orando para que o Senhor possa continuar com as mãos estendidas sobre o seu povo e que o Senhor conceda ao seu povo, nesses dias tão escuros, dias de incertezas, né? A paz que excede a todo o entendimento. Então eu quero convidar a você para que nós possamos, nesse momento, orarmos ao Senhor, dirigirmos ao Senhor a nossa voz em oração, em clamor. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Senhor, diante da sua presença santa, diante da sua presença gloriosa, nós nos encontramos nessa noite de oração. Eu me curvo diante da sua soberania, eu me curvo diante da sua majestade, Senhor, eu me curvo diante da sua grandeza, para te exaltar, para te glorificar, para dizer, Senhor, que não há Deus como o Senhor, que nunca houve e depois do Senhor não haverá, porque o Senhor é o alfa e o ômega, é o princípio e é o fim de todas as coisas. Eu quero te louvar juntamente com os teus servos por esta oportunidade, Senhor, e pedir, receba-nos diante da sua presença. Fazemos uma oração de confissão, porque a sua palavra diz que aquele que confessa alcança misericórdia, alcança perdão. E nós pedimos ao Senhor o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas iniquidades, o perdão das nossas transgressões. Nós cremos na eficácia que há no sangue de Jesus Cristo. E este sangue nos garante perdão, nos garante propiciação. Este sangue afasta de nós e da lembrança do Senhor nosso Deus os nossos pecados, as nossas transgressões. E nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, venha nos ter diante da sua presença, diante do seu trono, porque eu sei que os seus ouvidos não estão agravados, tampados, taponados, para que não nos possa ouvir. Eu sei que as suas mãos, elas não estão encolhidas, porém estendidas e prontas para salvar. Ouve, Senhor, do lugar da sua habitação, o nosso clamor, e atende por misericórdia a nossa súplica nessa noite, pois te oramos apresentando os teus servos e também a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Temos bastante pedidos de oração, né? E nós estamos aqui também para orar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu quero, antes de prosseguir com os clamores, louvar ao Senhor. O nome do Senhor precisa, eu tenho sempre batido nesta tecla. O nome de Jesus precisa ser glorificado, irmãos. E nós glorificamos o nome do Senhor Jesus através do nosso louvor, através da nossa oração, através da nossa glorificação. E nós estamos aqui com tempo, né? E eu quero aproveitar esse tempo e louvar ao Senhor com um hino muito antigo da harpa cristã, mas que me renova quando eu louvo ao Senhor com esse hino. Eu sinto um renovo, né? Eu tudo a Deus consagro. Glória a Deus. É o hino 5 da nossa harpa cristã. Hino de número 5. Aleluia. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Glória, ó, desce fogo
Santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Aleluia! Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, dos céus vem tu selar. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, deixa eu dar um pequeno testemunho aqui acerca do poder da oração. O apóstolo Paulo, ele diz à igreja que estava na cidade de Tessalônica que a oração, ela deveria ser contínua. Ele diz assim: orai sem cessar. E às vezes nós oramos acerca de uma questão, acerca de uma causa, e nós queremos que a resposta de Deus ela venha no imediato. Mas nem sempre a resposta de Deus ela vai chegar de forma imediata. Daí a necessidade de sermos constantes, perseverantes na oração. Daniel, ele havia orado porque ele havia colocado um propósito dentro do coração. E ele ora ao Senhor. E a Bíblia diz que desde o primeiro dia em que ele orou, o Senhor havia ouvido a oração de Daniel. Mas quando o Senhor envia o mensageiro com uma resposta, vai haver um combate espiritual para que a resposta não chegasse. O mensageiro ele é bloqueado por um determinado principado e potestade, e uma luta, uma guerra espiritual é travada, e enquanto isso, Daniel não desanimou, Daniel permaneceu, Daniel perseverou, até que Deus enviou,
o anjo, o arcanjo Miguel, e este liberou o caminho, vamos assim dizer, para que o mensageiro pudesse chegar a Daniel. E eu pergunto a você, imagine se Daniel, ele, por conta de não ter recebido a resposta, no dia seguinte, ele desanimasse dentro do seu coração e dissesse: Deus não respondeu, não houve resposta, então eu não quero mais saber de orar, eu não vou mais orar e eu vou desistir do propósito. Propósito, irmão, é algo que quando nós colocamos dentro do nosso coração, jamais nós podemos desistir do propósito. E devemos perseverar até que Deus se manifeste com um sim, com um não, com um espera, né? Glória ao Senhor, para todo sempre. Então eu quero deixar aqui essa palavra: orai sem cessar, perseverai na oração. A necessidade de perseverar é muito grande, irmãos. Até porque Deus não é o nosso empregado, né, irmãos? E o Deus da Bíblia, eu costumo dizer que ele não é a semelhança do gênio da lâmpada mágica de Aladim, né? Tem gente que pensa que é só pegar a Bíblia assim, e esfregar 3 vezes e Deus vai aparecer assim, de uma nuvem de fumaça, e vai perguntar qual é o pedido, né? E vai estalar os dedos assim e vai conceder na mesma hora. Glória ao nome do Senhor Jesus. A necessidade é de permanecer, de perseverar. Deixa eu dizer para você uma coisa. Deus, como um pai bondoso, ele até gostaria de fazer assim. Ao término de uma petição, ele já enviar a resposta. Mas se Deus fizer assim, certamente ele não nos terá na presença dele. Porque a ingratidão, irmãos, faz parte. A ingratidão nos acompanha. Então eu posso dizer que a ingratidão faz parte da nossa vida. Nós recebemos tantas e tantas e tantas bênçãos e esquecemos de, por elas, agradecermos a Deus. Nós recebemos tantas e tantas e tantas bênçãos, mas esquecemos-nos de dizermos a Deus: obrigado, Senhor. E o nosso esquecimento, ele é muito constante acerca do que é necessário, ou que se faz necessário, a gratidão. Porque é bom ter e ser grato. É bom ter um coração grato e ser grato. É bom sempre a gente parar e dizer assim: o que eu posso dar, ou o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios. Então, muitas das vezes, irmãos, somos nós que obrigamos ao Senhor a agir de forma paulatina. Hoje um pouquinho, Deus faz amanhã mais um pouquinho, porque se Ele fizer de uma vez só, Ele vai acabar nos estragando, nos perdendo. Tem crente que pode receber, porque está preparado, a bênção de Deus de uma vez só. Orou, Deus abre o céu e entrega. Mas ao passo que tem outros que, se ele entregar a bênção, a vitória, a petição na mesma hora, esse crente, ele no dia seguinte, ele já vai esquecer que não foi através da força do braço, ou da força do intelecto, ou da força da influência que ele conseguiu, foi o Senhor. Então é importante nós tributarmos ao Senhor todo o louvor por vitórias grandes ou pequenas. Para mim não existe tamanho de vitória. Vitória para mim é vitória, né? Em qualquer proporção, vitória para mim é vitória. Mas é importante sempre sermos agradecidos a Deus e sempre termos a consciência
de que foi Deus quem fez. O salmista ele sempre dizia: foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa diante dos meus olhos. Quando nós aprendermos, irmãos, a tributarmos a Deus todo louvor por todas as dádivas alcançadas, a nossa vida vai ser uma maravilha. Então, poderá sim haver respostas mais rápidas, tá bom? Poderá sim haver respostas mais rápidas. Então, seja grato ao Senhor. E o Senhor, eu acredito que tenha me provado. Eu fiz uma petição, eu pedi algo ao Senhor. E o que eu pedi era algo na esfera assim espiritual. Senhor, eu preciso disso, disso e disso. E os dias foram passando e o Senhor não dava um sinal. Não havia um sinal. Deus não falou, Deus não mostrou. E aquilo foi me causando uma amargura, porque para que eu pudesse prosseguir, eu dependia dessa resposta de Deus. Eu dependia desse sinal de Deus. E os dias foram passando, e eu dizia para Deus: Senhor, eu sou seu servo, e eu não posso jamais me tornar como algo que as pessoas venham olhar e venham ter como motivo de deboche. Porque na realidade, irmãos, tem pessoas que elas se maravilham, elas se contentam quando nós não alcançamos a vitória, não é verdade? Tem pessoas que se contentam, que se maravilham com a derrota do outro, né? Com a não chegada, a tão esperada vitória que não chegou. Tem gente que se maravilha com tudo aquilo que é negativo na vida dos outros, né? Ó, não conseguiu, não foi para frente, olha, não prosperou. Glória a Jesus. Tem gente que se maravilha, tem gente que consegue se alegrar, bate palma quando não há triunfo, quando não há vitória na vida do irmão, na vida da irmã. E eu dizia para Deus: Senhor, não me deixa ser motivo de chacota para ninguém. Eu sou seu servo, eu sou seu ungido. Me responde. Porque em meio àqueles que aplaudem a vitória, tem aqueles que festejam, celebram a derrota. E hoje, orando ao Senhor para fazer essa live simples, né? Eu não esperava, né? E o meu telefone tocou, eu já tinha até esquecido, irmãos. E o telefone tocou, e quando eu atendi o telefone, estava ali a tão esperada resposta. Eu fiquei em silêncio, eu só ouvi, né? E depois li e pude glorificar a Deus, porque os céus se abriram e o Senhor enviou a resposta que trouxe paz para o meu coração. A resposta que me fará mais forte, né? Para poder fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu dependia dessa resposta. Então a minha palavra para você que ainda está aguardando uma resposta de oração é esta: não desista, persevera, permaneça, porque Deus ele responde. Deus responde oração. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, Deus responde às orações dos seus santos, dos seus ungidos. Eu perseverei e obtive a resposta.
E a minha palavra para você é essa: está aguardando uma resposta em oração? Não desista. Haverá um movimento no céu. Deus já liberou a resposta. E você não será envergonhado, não será envergonhada. Glória a Jesus. O céu nessa noite está aberto. Glória a Jesus. O céu nessa noite está aberto. E eu vou dizer como servo do Senhor: haverá renovo para a sua alma. Haverá renovo para a sua alma. Haverá renovo para a sua alma. Eu senti, irmãos, o desejo do meu coração em uma dessas noites passadas de fazer uma vigília dentro do meu quarto. E nessa vigília de oração dentro do meu quarto, eu orei por muitos irmãos, clamei, intercedi, implorei os favores de Deus, e Deus me direcionou em meio à vigília que eu estava fazendo, pegar o WhatsApp e orar por alguns irmãos, para que eles, Deus me tocou, ora, e foi me dando os nomes, e eu fui orando, pelas pessoas que Deus mandou eu orar. E você veja como você não deve desprezar o toque de Deus. Deus tocou e você sabe que foi Deus, obedeça. Porque talvez para você haja uma simplicidade muito grande, mas eu não vou fazer porque isso é simples. Mas vai chegar lá aonde Deus mandou de uma forma diferente. Vai chegar com unção, vai chegar com poder, vai chegar com amor, vai ter um efeito que você não imagina. Glória a Jesus, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu pude ver, irmãos, o valor da oração, quando as pessoas por quem eu orei nem esperavam, abrir o WhatsApp e ver alguém ali clamando. Fica aqui uma dica, quando você sentir, pega o teu WhatsApp, ao invés de mandar figurinha, ao invés de ora, glória a Jesus, faz um clamor por alguém. E foi isso que eu fiz, eu clamei por algumas pessoas, e eu tive um testemunho, de uma pessoa que entrou em contato comigo, que está aqui na live, e disse: olha, naquele dia, eu passei assim, 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 e aquela oração, aquele clamor, foi a resposta de que Deus está comigo, de que Deus não me esqueceu, de que Deus não me abandonou. Então eu quero dizer para você, não desista. Os dias são difíceis, estão difíceis, a coisa está complicada, mas fica essa palavra de encorajamento, de incentivo, por um homem que ora ao longo da vida, por um homem que aprendeu a orar, por um homem que conquistou as vitórias que conquistei na vida através da oração. A oração, ela movimenta os céus. A oração, ela faz com que a mão de Deus se mova em o nosso favor. E eu quero orar por você nessa hora. Você me permite orar por você? Glória a Deus. Você deseja orar comigo? Então vamos orar mais uma vez? Aleluia. Eu quero fazer uma oração agora. Não é uma oração forte, mas uma oração objetiva, pois para mim todas as orações são fortes. Eu quero orar com objetividade. E que você aí do outro lado só diga amém, só diga assim seja. Deixa que eu oro, deixa que eu clamo. Tá bom? E você do outro lado só concorda. Como é que é a oração com concordância? Enquanto um ora, você diz amém, você diz louvado seja Deus, você diga Senhor, faça assim, assim seja. Amém? Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja, Senhor,
o seu santo nome. Diante da sua presença, mais uma vez, meu Senhor, eu me coloco em oração, me curvo diante do Senhor, eu me curvo diante da sua presença, eu me curvo diante da sua grandeza, eu me curvo diante da sua soberania, eu me curvo diante da sua majestade. E eu quero te louvar porque tu és grande, por Jesus Cristo, e através do nome dele eu quero te louvar porque tu és magnífico. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu quero te louvar porque tu és tremendo. Senhor, eu quero em nome de Jesus te louvar porque a sua palavra diz que ainda antes que houvesse dia, o Senhor é Deus. Não foi e continua sendo. E não há quem possa escapar da sua presença. E a sua palavra diz que agindo o Senhor, operando o Senhor, quem poderá te impedir? Visto que não há ninguém, Senhor, que possa impedir o teu operar, o teu agir. Eu quero apresentar em oração a minha vida, o meu lar, mas eu também quero apresentar em oração a vida desses meus irmãos que estão comigo, Senhor, nesta live, nesta sexta-feira. E eu quero pedir que em o nome de Jesus Cristo, a bênção do Senhor, que não acrescenta dores, venha se manifestar em cada vida, em cada família, em cada lar. Eu quero te pedir que a paz que excede a todo entendimento venha entrar porta adentro de cada lar que está representado nesta live. Senhor, eu quero pedir agora que, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, o Senhor venha repreender nesta noite toda a fúria do adversário da nossa alma. Senhor, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor, em o nome de Jesus Cristo, venha repreender toda retaliação do inferno. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo que nessa noite o Senhor venha repreender toda a fúria do nosso inimigo. O Senhor venha repreender as feras dos canaviais, pois há poder no nome de Jesus. Todo espírito de opressão, depressão, tudo aquilo que vem e tira a paz, tudo aquilo que vem como voz que sussurra, ou vozes que sussurram no ouvido, nos ouvidos, afirmando que não haverá resposta, toda aquela angústia, sentimento de solidão, que às vezes nos faz acreditar que fomos esquecidos ou abandonados. Não. Repreende isso hoje, todo sentimento de abandono, de esquecimento, seja repreendido em nome de Jesus. E eu quero te louvar porque diz o hino: eu tenho um pai e eu sei que o meu pai me ama. Senhor, que esse crente que está do outro lado dessa tela se sinta amado por ti. Porque nesta noite tu nos dá a ousadia de não somente clamarmos ao Senhor como nosso Deus, mas também como Pai. O Senhor nos dá em Jesus a liberdade de dizermos Abba, Pai, Paizinho, Pai querido. Pai, manifesta agora o seu amor, manifesta agora a sua graça, porque enquanto, Senhor, existem muitos que estão, aleluia, fortificados na fé, existem outros que estão aqui conosco, Senhor, que estão se sentindo enfraquecidos.
porque as lutas, elas se apresentam de forma diferente. E eu quero pedir que haja renovação, que haja fortalecimento, que haja manifestação de misericórdia, meu Senhor, na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Pai, nessa oração, eu quero te pedir, entra dentro dos lares e realiza, meu Senhor, a sua obra. Entra dentro dos lares e toca nos familiares, toca, Senhor, nos esposos, nas esposas, alcança os filhos, a família que é um projeto divino, que agora, Senhor, seja alcançada pela sua mão, seja alcançada pelo poder da oração. Paizinho querido, no nome de Jesus Cristo, quebra nessa noite o arco do forte, corta, dissipa, destrói o laço do passarinheiro, que as prisões elas caiam por terra, que os grilhões, que as cadeias, que as algemas caiam por terra, que as mentes, ó Deus, que vinham se sentindo apertada, aperto de mente, ó Deus, a mente atribulada, que receba o alívio trazido agora pelo teu Santo Espírito. Pai, no nome de Jesus, aonde existe necessidade de um grande livramento, entra com esse livramento. Aonde existe necessidade, meu Senhor, de uma grande provisão, Senhor, entra com esta provisão. Laigio, menequiaçai, canto, ré, mi, fá. Ó Deus, eu quero te clamar para que haja um movimento no céu, na sua morada. Senhor, eu te clamo para que haja, Senhor, um mover. Glória, dá ordem, porque eu creio, eu acredito que o Senhor ainda dá ordem aos anjos a respeito dos santos. E o meu pedido é este, Senhor, dá ordem aos anjos, para que aonde houver um crente, Deus, necessitando, aleluia, de uma intervenção divina, envia, Senhor, os combatentes celestiais para ajudarem, envia, Senhor, a sua presença, mas que os teus filhos, que todos os meus irmãos se sintam confortados, aquecidos pela sua presença. Lá, show, miliquiar forgue na calabaçargios. Em nome de Jesus Cristo, opera, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, age, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, manifesta o poder da tua misericórdia e alcança, Senhor, a todos os meus irmãos. Alcança os seus lares, os seus familiares. Em nome de Jesus Cristo, e que haja vitória, ó Deus, nessa noite, que haja, Senhor, um cuidado todo especial. Eu creio que o Senhor pode fazer com que a noite densa da tribulação, ela seja, Senhor, tomada por um novo amanhecer, o amanhecer da vitória, o amanhecer da resposta. Ouve o nosso clamor, Senhor, e responde-nos com vitória, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Receba a graça do Senhor. Você precisa crer, tá bom? Você precisa crer. Você é filho e o seu pai, ele te ama. Glória. Você é filho, você é filha e o seu pai te ama. Sinta-se amada, sinta-se amado pelo seu pai. Glória a Jesus. Eu quero ler uma palavra
Eu quero ler uma palavra e eu gostaria que você me acompanhasse. Abra a sua Bíblia aí. Estou sentindo falta de muita gente aqui na live hoje. Estou sentindo falta da Sabrina. Sabrina está por aí? Glória a Deus. Estou sentindo falta da Sabrina. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estou sentindo falta dos meus irmãos. Glória a Deus. Solange Barbosa, seja bem-vinda. Glória a Deus. Deus é fiel, sim, minha irmã. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Filipe. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Abra aí. Glória a Jesus. Capítulo de número 3. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Filipe. Capítulo de número 3. Aleluia. Glória a Jesus. Sim, Lenilda. Sabrina é sua irmã, né? Eu não esqueço de orar pela Sabrina, viu? Diga para ela que eu estou orando por ela. Glória a Deus. Filipenses 3 e versículos 4 em diante. Amém? Diz assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já leu a palavra de Deus hoje? Você já leu hoje a Bíblia? Se você não leu, vamos lermos juntos, tá bom? Filipenses 3, a partir do versículo 4. Diz assim. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado,
mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Pai, eu quero te louvar pela oportunidade de fazer menção da sua palavra. Permita, Senhor, que o Espírito Santo nos ajude a ministrar o que o Senhor tem colocado dentro do nosso coração durante estes dias, e que o seu povo possa receber essa palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, estas palavras que acabei de ler foram palavras que o apóstolo Paulo, ele escreve às igrejas que estavam debaixo da sua autoridade apostólica. A vida de Paulo, ela me chama muita atenção, até porque quando nós nos colocamos diante dos evangelhos, ou por que não dizer, quando nós nos colocamos diante do Novo Testamento, melhor dizendo, nós vemos que a vida do apóstolo Paulo foi de suma importância para a composição, agora colocando, para a composição do Evangelho de Jesus. Nós temos um total de 27 livros, vamos chamar livros, 27 livros que vão compor o Novo Testamento. Você, analisando, quando você estuda a Bíblia, você vê que só 13 desses 27 são de autoria do apóstolo Paulo. Você vai encontrar a participação do apóstolo Paulo no Evangelho de Jesus, ele escrevendo 9 cartas, e as cartas nós chamamos de cartas doutrinárias. Paulo vai, através das cartas, doutrinar as igrejas que estavam debaixo do seu apostolado. E ele vai escrever 4 cartas pessoais e nominais a seus filhos na fé. Ele escreve uma carta a Filemon, uma carta a Tito e 2 cartas a Timóteo, total de 13 cartas. Então nós vemos a importância que esse homem tem dentro do Evangelho de Jesus. Um apóstolo que foi chamado para pregar para os gentios. Eu quero falar um pouquinho da importância desse homem. O apóstolo Paulo, irmãos, eu estava meditando um pouquinho para poder falar com vocês. Ele foi preparado pelos seus pais, preste atenção. Paulo, quando nasceu no meio ou em meio a uma família nobre. Paulo, ele era filho de judeus que tinham posses, era filho de judeus ricos, judeus que tinham comércio. Então Paulo, ele
fazia parte, né, de uma família nobre. Ele nasceu na cidade de Tarso. A cidade de Tarso não era uma cidade qualquer. A cidade de Tarso era um lugar aonde uma colocação simples para que você possa entender, era um lugar onde a sabedoria ela imperava. O conhecimento era grande entre aqueles que habitavam em Tarso. Então era tipo uma cidade universitária. Não havia gente leigo na cidade de Tarso. Então ele nasce no meio de uma família nobre, uma família rica, uma família que tinha posse, num lugar onde a sabedoria e o conhecimento habitava, né? Era uma constante. Paulo, nós não sabemos dizer com exatidão, mas ele foi criado para ser alguém, tá bom, irmãos? Paulo, ele foi criado para ser um homem com um futuro promissor. A família dele preparou a criação dele para que ele fosse um homem bem-sucedido. E com uma determinada idade, que nós não sabemos dizer aos irmãos com exatidão, Paulo ele sai de Tarso e vem para Jerusalém. E ele vai aprender tudo que ele aprendeu aos pés de um homem chamado Gamaliel. Ele vai ser ensinado por Gamaliel. E ele cresce. Paulo ele dominava, irmãos, o grego. Paulo dominava o hebraico, o aramaico. Paulo dominava as línguas que eram faladas na época. Paulo, ele, secularmente falando, ele havia conseguido uma formação acadêmica muito importante. Era um homem que havia adquirido sabedoria, veja bem, sabedoria e conhecimento. E Paulo, possuidor de duas naturezas, ou por que não dizer, possuidor de duas cidadania, ele vai saber desfrutar. É o que ele fala aqui no texto que está em apreço. Ele coloca aqui as suas duas cidadanias: judeu, verdadeiro judeu, e cidadão romano legítimo. Ele era judeu da tribo de Benjamim e era romano, cidadão romano. Então, me chama muita atenção quando Paulo escreve que ele podia confiar na carne, e se havia um outro alguém que podia confiar na carne não mais do que ele. Isso aqui ele fala, irmãos, acerca de conhecimento. Confiar na carne, ele fala de uma forma como quem se garante naquilo que tem, se garante naquilo que sabe, se garante na influência que alcançou, se garante nos amigos que tem, se garante no nome que tem. Então ele diz assim: se alguém pode confiar na carne por aquilo que sabe, por aquilo que tem como posição, por aquilo que tem como status, por aquilo que tem como amizade, relacionamento com pessoas importantes, se alguém pode confiar na carne, ninguém mais do que eu.
Ninguém mais do que eu. E ele vem dizendo aqui, e o que me chama a atenção, irmãos, é o que Paulo fala, para não irmos muito longe, quando ele tem um encontro com Cristo. Quando ele conhece a glória desse Cristo, quando a glória desse Cristo se revela para ele, quando ele consegue enxergar aquilo que Cristo e o seu evangelho na realidade era, então ele diz assim: diante de tudo que Cristo e que o evangelho de Cristo se apresentou para mim, diante daquilo que o evangelho me fez ver, aquilo que eu sou, aquilo que eu me tornei, aquilo que eu me formei, aquilo que eu recebi como conhecimento, ou seja, toda a minha formação, eu considero nada. Ele considera-se pequeno. Ele que se achava grande, ele se considera pequeno, nada, diante da glória do Cristo e do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que eu quero falar. O Evangelho, quando se revela na vida de Paulo, quando a glória do Evangelho de Jesus, do Cristo vivo, se revela a Paulo que tinha todas essas características que eu falei, ele diz assim: o meu conhecimento, o meu poder, a minha sabedoria, a grandeza que eu obtive durante toda a minha vida, aquilo que eu ganhei na minha criação, tudo isso, a minha formação, tudo isso cai. Formação e informações, tudo isso cai e se torna nada diante daquilo que Cristo revelou ser para mim. Então eu quero falar bem rápido nessa noite para você. O Evangelho é muito mais do que nós... O Evangelho é muito mais do que nós temos visto nos nossos dias. O Evangelho que traz um impacto, o Evangelho que impacta um homem, uma vida, um ser, o Evangelho que traz assim uma capacidade de confrontar aquilo que um homem ele é, aquilo que um homem através de uma formação se tornou, e faz com que esse homem se sinta um nada diante da glória que está neste Evangelho. É mais do que o Evangelho que temos pregado, que temos recebido. Deixa eu falar para você uma coisa. O Evangelho é mais do que movimentos. Os movimentos, eles acabam. Os movimentos, eles não geram uma vida com raízes. Você está entendendo o que eu estou falando? Não fique atrás de movimento. Não fique atrás de coisas passageiras. Eu quero convidar a você a se permitir ser confrontado pelo Evangelho que faz com que nós olhemos para dentro de nós e cheguemos a uma conclusão. Qual é a conclusão que o Evangelho, quando confronta a minha vida, ele me faz chegar? Quando o Evangelho confronta a minha vida, o Evangelho de Cristo, que é mais do que movimentos, que é mais do que manifestação de palavras,
que é mais do que demonstração de sabedoria humana. Paulo ele vai dizer que o evangelho que ele pregava não consistia em demonstração de sabedoria ou de coisas, e sim em manifestação de poder de Deus. Glória a Jesus. Paulo vai dizer à igreja de Roma que ele não se envergonhava do evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho de Jesus Cristo para ele e na vida dele era manifestação de poder de Deus. Então, irmãos, quando o evangelho de Jesus, que é manifestação de poder, glória, manifestação de poder, manifestação de graça e poder, ele impacta a nossa vida, nós deixemos a casa do oleiro, nós deixemos, irmãos, da soberba, nós deixemos do monte da presunção. Quando o evangelho ele vem ao encontro da nossa vida e ele é capaz, quando eu permito que ele confronte a minha vida, ele joga por terra o velho homem e ele monta em mim um caráter novo, o caráter de Cristo. Glória ao nome de Jesus, é o caráter de Cristo. O evangelho molda caráter. Mas isso só acontece quando eu permito que o evangelho ele entre dentro do meu ser. Evangelho é demonstração de poder de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O mundo está em crise. Sim. Irmãos, depois desta pandemia, o mundo nunca mais será o mesmo. Depois dessa pandemia, o mundo nunca mais será o mesmo. Depois dessa pandemia, para que as nações se levantem e venham a ser como antes, vai levar muito tempo. O próprio Brasil, depois dessa pandemia, não vai ser o mesmo. De todas as formas, economicamente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando, para que haja de novo uma nação saudável, uma igreja viva, vai haver a necessidade, irmãos, de um confronto, mas não é um confronto para tirar satisfações, não é um confronto para ver quem está certo, para ver quem está errado, não. Quando eu falo vai haver ou é necessário a necessidade de um confronto, é um confronto entre a minha vida e esse evangelho. Eu vou precisar permitir que esse evangelho aqui, ele venha confrontar a minha vida. Nós não vamos, irmãos, conseguirmos voltarmos a vivermos uma vida espiritual, a vivermos uma vida cristã abundante, depois de tudo isso que mexeu com o mundo. Nós não vamos continuar, ou não vamos conseguirmos prosseguir continuando com aquela vida que nós vivíamos, naquele evangelhozinho que nós vivíamos. Para prosseguirmos daqui para frente, ou o evangelho vem e confronta a nossa vida, sacode a nossa vida, balança a nossa vida, desperta-nos para uma realidade
faça-nos ver a necessidade de olharmos e descobrirmos coisas que nós ainda não descobrimos dentro de nós, ou então nós, mais na frente, vamos desistir. A igreja está voltando da quarentena agora, irmãos. E ela volta da quarentena para os templos querendo mais. Escute o que eu estou falando. A igreja volta de uma quarentena. E tem muita gente voltando dessa quarentena para os templos com perdas de familiares. Tem muita gente voltando para o templo dessa quarentena com perda do trabalho, com perda do salário. Tem muita gente voltando da quarentena para o templo com doenças psicossomáticas, doenças na alma, doenças na mente. Eu tenho estado com pessoas que estão, irmãos, bem, outras que estão atribuladas. Eu tenho estado com pessoas que lá no início da pandemia não foram atingidas, mas que ao longo da pandemia, agora, nesse momento, já está de alguma forma sendo atingida, se não pela enfermidade causada pelo vírus, coronavírus, a Covid-19, se não tem sido atingido pela enfermidade, a Covid, tem sido atingido de forma financeira. Seus negócios começaram a sofrer. Então, irmãos, para permanecermos crentes, é preciso mais do que um simples movimento dentro das igrejas. É preciso mais do que aquelas manifestações que nós estávamos acostumados. Eu acredito que Deus tem um tempo novo. Eu acredito que Deus, através desse evangelho, tem um momento especial para a igreja. Eu acredito que nem todos, mas eu acredito que muitos pregadores têm sido despertados e que estarão voltando, não com mensagens que venham massagear o ego, mas com mensagens cristocêntricas, com mensagens que vêm para não massagear o ego, mas para confrontar o ego. E nós precisamos, irmãos, não é de ninguém para passar a mão no alto da nossa cabeça, não. Nós precisamos de profetas que venham confrontar a nossa vida. Sabe? De gente que venha dizer para nós assim: olha, você precisa ser confrontado por esse evangelho, e quando esse evangelho confrontar a sua vida, você vai ver que você precisa melhorar. Você vai ver que você precisa abandonar pecados. Você vai ver que você precisa descer desse pedestal. Você vai ver que você precisa se humilhar diante de Deus e debaixo das suas potentes mãos. Quando esse evangelho, irmãos, conseguir mexer com aquilo que está dentro da gente, quando esse evangelho conseguir mostrar, quando esse evangelho se tornar como um espelho e mostrar para a gente, não aquilo que a gente vê, né, quando nós olhamos no espelho que reflete a nossa imagem, mas quando esse evangelho conseguir nos mostrar aquilo que nós somos por dentro, então quando nós nos permitirmos sermos
transformados por este evangelho e chegarmos à conclusão que o apóstolo Paulo chegou. Eu não me considero, disse Paulo, no final da carreira ele vai dizer, eu não me considero ter alcançado a perfeição, mas eu prossigo. Eu prossigo. E o momento, irmãos, é o momento de prosseguir. Mas como nós devemos prosseguir para frente, em direção ao alvo? Como nós devemos prosseguir? É permitindo que o evangelho nos mostre coisas que nós nunca permitimos ou quisemos ver. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver o quanto eu preciso renunciar, o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso ser obediente, o quanto eu preciso ser mais crente, o quanto eu preciso abrir mão da minha carnalidade, o quanto eu preciso colocar essa carne debaixo da vontade de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? E não são os movimentos que vai fazer com que eu consiga, será a demonstração do Evangelho que vem em poder de Deus, em manifestação de milagres. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Os dias estão difíceis, e eu não estou profetizando coisa ruim, não. Eu só estou dizendo para você o que o Espírito tem me dito. Vai ficar mais estreito, vai ficar mais apertado, vai ficar mais difícil. Vai apertar mais, vai estreitar mais. E para permanecer, ou você está arraigado, agarrado com esse evangelho de verdade, ou você abre esse evangelho aqui, mergulha nele de verdade, ou então você daqui a pouco não vai ter forças para dar mais um passo. Então, às vezes, irmãos, é bom a gente ouvir uma palavra dessa que vem nos confrontar, balançar, trazer a gente para a realidade. Tem gente que passa na live e não gosta, amém? Mas você que ficou e que está ouvindo, escute, eu estou finalizando. Para você permanecer crente, salvo, vai ser preciso mais do que movimento. Vai ser preciso, sabe, mais do que movimento. E eu vou terminar a minha palavra dizendo que Paulo diz para a igreja que estava debaixo do apostolado dele, para os gentios, mas eu vou dizer também o que os primeiros apóstolos disseram para a igreja judaica, no início, né? Lá no início de Atos dos Apóstolos. Você sabe o que fez a igreja permanecer? O que fez a igreja permanecer e superar as perseguições, que não vou falar aqui, e nós não sabemos o que é perseguição, mas o que fez a igreja superar as perseguições foi ela ter permanecido. Mas permanecido em quê? Em movimentos, em ajuntamentos? Não. No que a igreja primitiva ela permaneceu? A Bíblia diz que a igreja ela perseverava não somente na oração, preste atenção. A igreja perseverava não somente na oração, mas perseverava na doutrina dos apóstolos. Que coisa gloriosa! A igreja superou a perseguição, a primeira perseguição que veio a ela, porque permaneceu na oração e, mais do que isso, permaneceu na
doutrina dos apóstolos. Na verdade, a doutrina não era dos apóstolos. A doutrina era a palavra de Deus que os apóstolos haviam recebido. Quando eu falo aqui de doutrina, viu, irmãos, eu não estou falando de costumes. Finalizando, houve um tempo, em que as nossas igrejas confundiam costume com doutrina, doutrina com costume. E doutrina é uma coisa, costume é outra coisa. O costume, ele vai variar de acordo com as regiões e com as regiões e com as localidades. Cada região tem o seu costume, Cada lugar tem o seu costume. O costume varia de lugar para lugar. Agora, olhe bem, a doutrina, ela é universal. A doutrina é doutrina aqui no Rio de Janeiro, é doutrina aí em São Paulo, é doutrina em Pernambuco, é doutrina nos Estados Unidos, a doutrina no Japão, a doutrina é doutrina em qualquer parte do mundo. O que é doutrina? É o ensinamento da palavra. Quando nós falamos que a igreja perseverava na doutrina, é o mesmo que dizer, a igreja perseverava no aprendizado. A igreja perseverava naquilo que os apóstolos ensinavam. A igreja perseverava em aprender a palavra. Então, o que eu quero dizer nessa live é que só vai permanecer, irmãos, quem perseverar no conhecimento. Quem perseverar no conhecimento. O que traz raiz para o crente é oração e palavra. Tá, irmãos? É oração e palavra. Tá bom? Eu vejo muita gente aí se detendo, se retendo com muitas coisas. E aí, o que acontece? A doutrina permanece, os movimentos, eles passam. Às vezes tem um grande movimento, daqui a pouco vem a notícia de que o movimento acabou. Os movimentos, eles acabam, mas a doutrina permanece. A igreja, ela não chegou aonde está por conta dos movimentos. A igreja chegou aqui por conta da doutrina, por conta do ensinamento. Glória a Jesus. E é este ensinamento que, quando Paulo diz assim, entrou na minha vida, esse conhecimento acerca do Evangelho de Cristo, que quando entrou na minha vida, fez com que eu visse que eu, Paulo, não sou nada, não era nada. E eu, Anderson, diante desse Evangelho que eu recebi de Jesus, eu vejo que eu sou o menor de todos os servos. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Secularmente falando, eu tive a condição de fazer algumas faculdades, Eu sou formado, tenho formação acadêmica, mas o conhecimento que eu tenho acadêmico, diante dessa palavra, diante da glória de Cristo, não é nada. O maior de todos os homens, quando ele se depara diante desse evangelho, ele vê que ele não é nada. O evangelho mostra para nós a nossa dependência da graça, da misericórdia, da bondade, dos favores desse Deus. Então,
Fica aqui essa palavra para o seu coração. Quer permanecer, quer chegar no céu, quer chegar no final da carreira que você iniciou, querido, nós não contávamos com a pandemia. Nós não contávamos com essa pandemia. Mas ela também pode estar servindo de ajuste para a minha vida, para a sua vida, de despertamento para a minha vida, para a sua vida. Ela pode estar nos trazendo a uma condição de oração e de leitura bíblica que nós não tínhamos antes. Ela pode nos estar trazendo para uma condição de estar aos pés do Senhor e ali estarmos recebendo revelações de Deus. Eu creio que tem muita gente que não está nem aí, mas tem muita gente que tem sido despertado para uma revelação que não é nova, ela está se fazendo nova porque temos alcançado ela agora. Tem revelações que eu tenho alcançado depois de 38 anos de caminhada. Eu tenho visto coisas que sempre estiveram diante dos meus olhos e eu não consegui alcançar. E agora os meus olhos estão vendo. Os meus olhos estão vendo que eu preciso melhorar como crente. Que existem arestas na minha vida que eu preciso que elas saiam. Eu estou aprendendo com essa pandemia que Jesus é o mestre. E a cada dia eu tenho dito para Jesus: Senhor, me ensina o que eu não sei. Eu tenho aprendido nessa pandemia que melhor coisa é ouvir mais e falar menos. Eu tenho aprendido nessa pandemia princípios bíblicos que devem reger a minha vida, que antes eu não dava importância para eles, mas que são princípios eternos. Então eu quero que você, nessa noite, vá para a sua cama e medite nessas palavras. Medite nessas palavras. Eu não estou aqui dizendo para você que é o fim do mundo. Eu estou dizendo para você permanecer. É preciso você estar firmado nesse evangelho. Porque se você estiver firmado nesse evangelho, diante das lutas, diante das provas, diante das tribulações, diante das portas fechadas, diante do deserto, diante do vale, diante da dureza da própria vida, você vai permanecer crente, você vai buscar, e então na busca e na perseverança, você vai ver manifestação de milagre. Canto, reva, saidios. Você vai ver portas se abrir. Glória a Jesus, aonde não tem parede. Você vai ver o deserto florescer. Você vai ver que o vale, glória a Jesus, aleluia, ele vai se tornar um lugar de vitória e de testemunho. Você vai ver que haverá provisão. Que coisa linda! É no meio da escassez, é no meio do nada, você vê chegar Deus com a mesa e dizer assim: pode se servir, eu cuido de você. O que eu quero resumir é você se sentir no meio de um caos, você ser cuidado por Deus. Você está entendendo? Ser cuidado, você ver Deus chegar e dizer: aqui está a resposta. Você vê Deus chegar e dizer, Deus chegar dizendo assim: aqui está
O livramento é você ver Deus chegar e dizer: aqui está a condição de você passar, de você vencer. Canture vassaios. Alabaraço e comenécia, é você canto de homem calabaçários, debaixo da dependência, você ver Deus na sua vida, mas é você ver Deus na calamanturi cantarábia na sua vida. Glória. Lá e giwi reva se comanturi calabachão menegaios. É o próprio apóstolo Paulo que vai dizer assim, glória a Jesus, aleluia. E eu quero terminar, porque essa aqui é a palavra, glória dereva se cantureva shoubi nerraigius, glória a Jesus. Eu não posso deixar de entrevaste, remanchuri calabaxérbia. O apóstolo escreveu a igreja de Roma. Irmãos, deixa eu achar aqui, eu não posso não posso deixar de ler essa palavra aqui. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Cadê? Louvado seja Deus. Paulo diz aqui, ó. Depois você lê aí Romanos 11, versos 33 em diante. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ó, coisa gloriosa, é o que Paulo diz. Glória a Jesus. Eu vou repetir aqui para terminar a minha live. Essas riquezas aqui, eu estava meditando nelas, irmão. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Que maravilha. Nós estamos com tempo, né, irmãos? Glória a Deus. Eu não ia falar não, mas deixa eu falar para terminar a live. Glória a Deus. Romanos 11. A profundidade das riquezas de Deus, a profundidade das riquezas de Deus, tanto de sabedoria como de ciência. Paulo não está falando de riquezas, prata, ouro, pedras preciosas, profundidade de riquezas. Tem gente correndo atrás, correndo atrás das riquezas terrenas, correndo atrás das riquezas que melhoram a vida, que trazem conforto para a vida material humana. Mas Paulo fala assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e da ciência de Deus. Quão insondáveis são os juízos e quão inescrutáveis são os caminhos. Glória a Jesus. Irmãos, existem outras riquezas, aleluia, que tornam a vida da gente muito melhor. E quais são essas riquezas? As riquezas espirituais. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando eu me deparo diante daquilo que nem olho viu, nem foi sondado por mente humana, nem ao coração do homem desceu, que está além do nosso pensamento, do nosso entendimento, que o Senhor tem reservado para nós. Glória a Jesus, eu fico maravilhado. Glória a Jesus. Eu estava dirigindo o círculo de oração que eu dirijo, e Deus me mostrou uma visão e me levou para essa parte aqui de Romanos, que Paulo fala, ó profundidades das riquezas. Eu via diante da mesa de oração, preste atenção, Deus me mostrava a visão e eu via um baú.
descia do céu um baú. E quando aquele baú se colocou diante de mim, em visão, eu via quando o varão ele abria aquele baú, e Deus dizia para mim assim: dentro desse baú existem coisas que só tem na minha glória. Ou seja, o que está dentro desse baú só tem na minha glória, só tem na eternidade, só tem no lugar onde eu moro. E eu dou e eu compartilho com quem eu quero. E quando o Senhor me dizia assim: olha para dentro desse baú, eu via as riquezas de Deus. E eu dizia: Senhor, o Senhor vai compartilhar comigo essas riquezas? Aleluia, o Senhor vai acrescentar no meu ministério essas riquezas? Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu entendia aquilo que Deus, glória, estava me dizendo. Glória, e eu me lembrava, glória, naquele momento eu me lembrava de tantos momentos em que eu vivi na minha adolescência, glória a Deus, estando na companhia de irmãs que dormem com o Senhor hoje, como irmã Nadir de Barros Filhos, como Sandra do Véu, que foi minha amiga que dorme com o Senhor, né? E com a irmã Vitória, Ladir, com tantas irmãs, né? Que não tinha riquezas material, mas tinha riquezas. As riquezas insondáveis do trono de Deus se manifestavam na vida dessas mulheres. Quantas das vezes eu via no caso da Nadir de Barros Filhos, que não sabia escrever, que não sabia falar um português clássico, né? Não tinha um vernáculo assim bonito como muitos vasos têm hoje, né? Mas quando Deus a tomava no círculo de oração, ela profetizava falando em inglês, falava espanhol, falava francês, falava em aramaico, né? Era uma coisa linda. E essas coisas, irmãos, elas não se adquirem com o uso do dinheiro, né? Alguém quis até, olhou para Paulo, achou bonito, né? E quis, pensando que podia pagar. Não, essas riquezas não se pagam. Essas riquezas espirituais que são insondáveis, né? Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, Deus dá para quem Ele quer. Deus dá para quem Ele quer. Glória a Jesus. E eu acho que o momento é o momento da gente tentarmos buscarmos um pouquinho as coisas que são lá de cima. Quando você se deparar diante das riquezas que são insondáveis e Deus te permitir olhar o céu por dentro. Glória, tem gente que não acredita mais nessas coisas, mas eu não estou nem aí, irmãos. Sabe? Eu, aos poucos, estou voltando às minhas raízes. Louvado seja Deus. Estou voltando às minhas raízes. Estou voltando ao Anderson, lá de trás. O Anderson que dirigia o círculo de oração com 13 anos de idade e que via as visões de Deus, e que recebia as revelações de Deus, e que Deus, o Anderson, que Deus, menino, falava aqui nesse ouvido, e tudo que Deus falava cumpria. O que eu quero para a minha vida hoje não é nada além daquilo que Deus já me tem acrescentado. Glória a Jesus, eu louvo a Deus porque não foi o trabalho, foi Deus quem me deu força para trabalhar a casa, Deus deu força para trabalhar o apartamento, Deus deu força para trabalhar o carro ou os carros, Deus deu força para trabalhar as conquistas, glória a Deus, material. Mas o que eu quero para a minha vida hoje, para poder me satisfazer, encher a minha alma, glória a Jesus, é o gozo que eu tinha lá atrás, no tempo de menino. O gozo em que eu desfrutava de pobreza, no sentido literal. Não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha nada, mas tinha a graça de Deus. Não era só no corpo, não, era dentro da alma. Eu andava e via Deus falar comigo. Eu dormia e via as revelações.
eu ouvia a voz de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. São riquezas que Deus compartilha com homens e mulheres que chegam nesse patamar. Qual é o patamar? Quando você olha para dentro de você e você consegue ver que você não é nada. E então a glória desse Cristo que é tudo, ela enche esse vaso que chegou à consciência de que não é nada. Então esse evangelho se manifesta com riquezas, tá, irmão? Não é com inovação, não, é com riquezas, é com manifestação, porque Deus é inesgotável, tá bom, irmãos? Deus é inesgotável. Nunca ninguém, jamais, em tempo algum, conseguirá esgotar a ciência de Deus, a sabedoria de Deus. Nunca ninguém jamais conhecerá a Deus na sua totalidade e na sua profundidade total. Mas esse Deus, ele deseja que eu me aproxime dele e a cada dia eu conheça um pouquinho daquilo que se pode conhecer, tá bom? Então fica essa palavra ande como nuvem face para você. Glória, Deus derevácia, é mistério. Glória a Jesus. E eu, irmãos, não quero nem saber. Eu estou dentro do trabalho, quero ver as visões. Eu estou atendendo meus pacientes, quero ver as visões. Eu oro, eu estou dentro da igreja. Deus me deu uma grande vitória hoje. Uma grande vitória hoje. Viu, irmãos? E nós vamos prosseguir com uma obra que Deus colocou na nossa mão. Tá bom? Nós voltamos com o círculo de oração. Glória a Jesus. E estamos fazendo a obra de Deus. O círculo de oração que Deus colocou na minha mão, tá bom? Ele vai permanecer até o dia que eu morrer ou até o dia em que Jesus chamar a igreja, tá bom, irmãos? Em uma outra live eu vou estar falando aqui sobre o círculo de oração que Deus me deu. Ele já está em andamento, tá bom? E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, esse círculo de oração que Deus me concedeu, porque foi ordem de Deus para mim voltar à mesa de oração, Deus me ordenou, tá bom? Eu sou membro da Assembleia de Deus de Madureira, sou membro da Assembleia de Deus de Madureira, eu tenho pastor, sou pastoreado, sou ovelha, e eu estou realizando este círculo de oração, tá bom, irmão? Debaixo da bênção da minha liderança, tá bom? Eu tenho eu tenho um propósito de Deus na minha vida, mas não fui eu que busquei, não, foi Deus quem me chamou e colocou dentro do meu coração este propósito. Então, para você que ficava aí falando besteira, eu tenho a bênção do meu líder para fazer a oração que eu voltei a fazer. Não é escondido, não. Eu tenho a bênção dele, tá bom? E nós vamos estar aí divulgando mais e mais, tá bom, irmãos? O círculo de oração em casa de Jairo, tá bom? Vá lá, me faça uma visita, esteja comigo lá, que Deus tem certamente uma bênção para você, tá bom? Acontece todas as segundas-feiras e aí para saber melhor, você vai lá, porque a minha bateria aqui do meu telefone está terminando, você vai lá no meu Facebook, nas minhas redes e você vai ver todas as informações lá, tá bom? Eu vou gravar um vídeo somente falando, o povo quer saber onde eu estou, o povo quer saber como é que é o círculo de oração, tá bom? O círculo de oração é um círculo de oração que tem oração, boca no pó, tá bom? E tem palavra de Deus, tá bom? Palavra que confronta, tem profecia, tem visão, tem revelação, tem manto, tem remanto, tem tudo isso, mas vindo do céu, tá bom? Com muita responsabilidade, tá bom? Muito obrigado por estar comigo aqui, a paz do Senhor, minha amiga, companheira de oração, muito bom ter você aqui, Edna Santos, missionária de Madureira,
Shalom Adonai, muito bom, muito obrigado por participar da minha live, tá bom? Um cheiro no seu coração, missionária Edna, a paz para o pastor, tá bom? E a todos vocês que estiveram comigo, Adélia, muito obrigado, Lenilda Cabral, muito obrigado, Sandra, Helena, muito obrigado, tá? Muito obrigado a todos vocês, até a próxima live. Ore por nós, que Deus te abençoe, uma noite de muita paz. Edileuza, muito obrigado. Edileuza está sempre falando comigo, sempre deixando uma palavra de ânimo. Muito obrigado, Edileuza Nascimento. E a todos vocês, a Meg, cadê a Meg? Deus cuida de mim. Glória a Deus. Ana Carla, que está sempre conosco. Leandro Cavalcante, glória. A Adélia, que já é a companheira, a Adélia, que já faz parte lá comigo do círculo de oração em casa de Jairo. Glória a Jesus. Irmãos, eu aprendi uma coisa. Meg, Deus cuida de mim. Deus te abençoe, amiga. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. A missionária Edna está dizendo assim: poxa, que pena fica, já está na hora de ir embora. Eu aprendi uma coisa. O que vai devagar. Uma vez uma pessoa virou para mim no início da minha fé. Ele disse assim: você é muito devagar. Você é muito devagar. Aí eu parei, né? E disse assim: mas eu sempre chego aonde quero. Porque Deus está comigo. Então, irmãos, eu não gosto de coisas assim que aconteçam muito rápido. Eu gosto de ir paulatinamente, devagar, sabe? Fazendo a coisa, procurando acertar o máximo para poder chegar ali no propósito, tá bom? Então, Deus desceu na terra, visitou-me no meu quarto, disse: volta a orar, reaviva o dom que um dia eu coloquei em ti, volta porque eu preciso de você orando. Glória a Jesus. E aí eu fui tentando me esconder, e não deu certo, tive que voltar e estou lá, tá bom, irmãos? Estou lá, buscando a presença do Senhor. Deixa eu dizer, não é na igreja que nós dirigimos no passado, tá bom? É em Bento Ribeiro, mas num outro endereço. Então, preste atenção, busca aí o endereço, glória a Jesus, busca o endereço lá no meu Facebook, tá bom? Busca o endereço, para você não bater lá na porta da igreja. Eu não pertenço lá, eu sou de Madureira, tá bom, irmãos? Sou de Madureira. Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês, glória a Jesus, e nós vamos marcar a próxima live, tá bom? E para você que quer as informações, vai lá nas minhas mídias, estará lá. Shalom Adonai, que Deus te conceda a paz. Muito obrigado, ora por nós, tá bom? Deus abençoe. O meu Facebook, Rogéria, é Anderson de Bento Ribeiro. Anderson de Bento Ribeiro. Você bota lá, amiga, Anderson de Bento Ribeiro, e você vai me encontrar, tá bom? Eu vou deixar, quando eu vou salvar a live aqui, vai ficar salva no Facebook, e eu vou colocar lá o endereço do trabalho do Círculo de Oração em Casa de Jairo, que acontece todas as segundas-feiras, de 9 da manhã às 9 horas da noite, direto, tá bom, irmãos? De 9 da manhã às 9 da noite, 9 da manhã às 9 da noite, direto a gente está lá no Círculo de Oração em Casa de Jairo, orando, sem cessar. Paz, até a próxima.